Lucas capítulo 8, versículo 40. Todos encontraram? Faça o Patrick aí, vamos guardar o Patrick aí. Ajuda o Patrick. Versículo de número 40 diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Versículo de número 49. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, João e Tiago e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, está apenas dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-se. Naquele momento ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que desse alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Que Deus assim nos abençoe por meio da sua palavra. A professora vai estar saindo com as crianças, né? Meus irmãos, podem sentar. A mensagem para a nossa meditação nessa noite, ela tem como título: um pai, uma fé e um milagre. O subtítulo dessa mensagem é: Jesus cura em resposta à fé. Só o título e o subtítulo já fala para a gente muita coisa aqui depois do que nós acabamos de ler. Mas Deus tem muito a falar ao nosso coração ainda nessa noite, por meio da palavra de Deus. Irmãos, apesar de nós hoje estarmos comemorando o Dia dos Pais, nós não podemos esquecer de que a centralidade do culto é Jesus. Todo verdadeiro culto cristão tem a centralidade do culto à pessoa do Senhor Jesus. Então nós vamos falar um pouco hoje a respeito da experiência de um pai, mediante o dia que nós comemoramos, o Dia dos Pais, mas o nosso foco na mensagem é: quem fez toda a diferença na vida daquele pai é o que faz toda a diferença na vida de qualquer homem, é o que fez toda a diferença na minha vida e na sua vida que está aqui hoje. É o Senhor Jesus, o nosso Deus. É Ele que faz toda a diferença. Não temos nenhuma pretensão em anunciar nenhum outro nome. Aprendemos com o apóstolo Paulo muito bem. Paulo disse que não anunciava nenhum outro nome a não ser Cristo, é aquele crucificado. A igreja fiel de Jesus, a igreja verdadeira do Senhor, a igreja que de fato ela vive conforme o Evangelho,
A preocupação da igreja é anunciar a Cristo, é proclamar Cristo, é falar de Cristo, é viver para Cristo. É assim que a igreja de Jesus vive. Vamos falar um pouco da experiência desse homem chamado Jairo. Quem era esse homem? A Bíblia diz que esse homem era chefe da sinagoga. Ele era um líder da sinagoga local. Era um homem de destaque naquela sociedade, conhecido naquela sociedade, de destaque na sua religião. Assim era a vida desse homem que viveu esse milagre extraordinário, desse pai chamado Jairo. Apesar de Jairo ter todo esse destaque que a Bíblia relata a respeito da sua vida, nós sabemos que a sociedade, na verdade, não é formada apenas de pessoas de destaque na sociedade. Na verdade, a sociedade é formada, na sua maioria, de pessoas simples, de pessoas que não têm na sociedade nenhum destaque e muitas das vezes passa a sua vida inteira sem sequer ser notado pela sociedade. Mas tem uma coisa: existe algo que diferencia aqui na vida de Jairo, é que apesar de Jairo ter todo esse destaque, nós vamos ver que no decorrer do que aconteceu com a sua vida, algo ainda vai destacar ainda mais na sua vida. Então podemos dizer que aqueles que na sociedade não têm nenhum destaque, pode não ter para a sociedade, mas tem muitos pais que dentro da sua casa, eles sim têm um destaque na sua casa. Dentro da sua casa, ele é reconhecido pelo desempenho, pelo seu esforço, pelo seu amor para com os filhos, para com a esposa, para com a família, pela sua autoridade espiritual dentro de casa, pela sua autoridade paternal dentro do contexto que nós estamos falando. Há pais que não têm destaque na sociedade, mas têm destaque na sua casa. Podem não ser nenhum herói para a sociedade, mas é o herói de muitos filhos, pela maneira íntegra, pela maneira correta que se coloca diante do seu lar, pela maneira com que trata a sua esposa, pela maneira com que relaciona com seus filhos, pelo esforço que faz para trazer o de melhor para a sua casa, para a sua família. Quantos pais vivendo dessa maneira podem não ser príncipes para o mundo, mas são heróis para muitos filhos, são exemplos, são admirados por filhos, e nós queremos aqui parabenizar esses que se destacam não na sociedade, mas dentro da família, dentro da casa, como pai dentro de casa, cujos filhos têm orgulho de serem filhos. Parabéns para esses que estão desempenhando o papel extraordinário, nobre, que Deus confiou, de ser pai. De ser pai. Quantos estão hoje e podem alegrar por essa posição de ser pai? Mas não podemos deixar de mencionar os pais por adoção, porque enquanto
Muitos que são pais biológicos e abandonam seus filhos, existem os pais por adoção, aqueles que amam, aqueles que dedicam a sua vida, aqueles que amam verdadeiramente os seus filhos, que adotaram como tal e são de fato. Não podemos esquecer desses que fazem um papel extraordinário no meio da família. Me entristece tanto quando a gente ouve falar de alguém que foi criado, é filho de criação e não ficou sabendo, quando chega na adolescência descobre que é filho de criação e fica revoltado com os pais. Deveria ter muito mais gratidão no coração, muito mais amor por alguém que o adotou e criou, amando como filho de fato como é. Não é verdade? Você sabe como é que nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Deus nos adotou como filhos. E nós somos gratos a Deus por sermos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Enquanto isso, muitos pais estão sendo às vezes menosprezados por algum filho ingrato que não consegue reconhecer tamanha nobreza no ato daquele que o adota. Então nós queremos lembrar desses. A qualidade principal de Jairo não foi a sua posição social, foi a sua fé. Aliás, foi a sua fé que resultou no milagre na vida da sua filha. Não foi a sua qualidade de pessoa importante na sociedade, não foi a posição social, não foi a posição religiosa que ele desfrutava, não. O que fez acontecer o milagre na vida da sua filha foi a sua fé. Essa é a qualidade de muitos pais. Muitos pais que têm vivido experiências com Deus, muitos pais de fé que não cessam de colocar no altar de Deus em oração os seus filhos, para que Deus possa protegê-los, para que Deus possa guardá-los, para que Deus possa operar os milagres na vida. Quantos, vivendo experiências maravilhosas de fé, não destaca diante dos homens, mas destaca diante de Deus pela fé depositada em Cristo Jesus nos momentos mais difíceis. Jairo saiu de casa com o propósito de buscar uma bênção para sua filha, e ele não voltaria sem ela. Sabe por quê? O que garantia que ele não voltaria sem ela? A fé que ele depositou em Cristo Jesus. E ele não desistiu quando tudo parecia estar perdido. Quando aquele homem chega da sua casa e diz assim: não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Jesus olha para ele e fala assim: Jairo, não tenha medo, creia somente, porque eu vou curá-la. Não importa o que os nossos filhos estejam vivendo, não importa qual é a realidade de muitos filhos nesta hora, se nós cremos no Senhor Jesus e nele depositarmos a nossa fé e a nossa confiança, o Deus do milagre pode operar, respondendo a nosso clamor, respondendo a nossa fé, e operar milagres extraordinários na vida dos nossos filhos, curando de enfermidades incuráveis pelo homem, pelo médico, pela medicina. Para o nosso Deus tudo é possível. Esse Jesus que nós reunimos para adorar é o Jesus que ressuscitou aquela menina. Não tinha solução pela medicina, mas para o Senhor a última palavra vem dele. Meus irmãos, a última palavra quem dá é o Senhor, é Jesus. E a palavra de Jesus para Jairo: Jairo, não desespera, ainda tem esperança, creia, porque eu vou curá-la. Ah, meus irmãos, que experiência que esse pai viveu com Cristo Jesus. Talvez muitos pais nessa hora estão tendo uma luta em casa com seus filhos.
Talvez o problema não seja físico, mas pode ser um problema na alma. A depressão. Quantos adolescentes e jovens deprimidos, enfermas na alma. Quantos jovens adolescentes possessos de espíritos malignos, aprisionados por espírito maligno. Mas saiba de uma coisa: esse Jesus que nós servimos é o Senhor Todo-Poderoso. Certa vez uma mulher deixou em casa uma filha endemoniada e foi até esse Jesus, assim como Jairo saiu e foi buscar socorro para sua filha, aquela mulher também fez o mesmo, foi até Jesus para buscar socorro para sua filha, que estava terrivelmente endemoniada em casa. Qual foi a palavra do Senhor? Vai, a sua filha está liberta. Naquele mesmo momento ela vai para casa, mas aquela jovem já tinha sido liberta de todos aqueles espíritos malignos. Ah, meus irmãos, como é bom crer no Senhor Jesus. Pais que estão lutando com os filhos nos vícios, filhos que se tornaram escravos do mundo, foram seduzidos pelo mundo e se tornaram escravos do mundo, escravos da droga, escravos da promiscuidade. Muitos pais estão vivendo essa realidade nas suas casas, mas sabe qual é a novidade? Ainda há solução. Porque em Cristo Jesus nada está perdido. Em Cristo Jesus tudo pode acontecer. Então devemos exercitar a nossa fé em Cristo diante das nossas batalhas, diante dos nossos desafios. Precisamos fazer como esse pai, exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. E se nós fizermos isso, com certeza nós alcançaremos vitória para a nossa família, vitória para a nossa casa, vitória para os nossos filhos. Aquela jovem viveu um milagre extraordinário na sua vida, por causa da fé do seu pai. Que coisa! Ela já nem podia crer, estava morta, mas por causa da fé do pai, ela experimentou o milagre. Tem muitos assim, irmãos, por causa da fé dos pais, experimentando milagres, livramento nessa vida, libertação. E Jesus chegou para muitos atrasado. Aqueles que encontraram com aquele pai diz: não incomode mais, já morreu. Para muitos Jesus chegou atrasado, mas sabe uma coisa? Jesus nunca atrasa, Ele sempre vai chegar na hora certa. Então continue orando, continue exercitando a sua fé, continue esperando em Deus. Por quê? Porque a resposta virá na hora certa. Jesus chegará na hora certa e o nome dele há de ser glorificado. Não desista de lutar pelos filhos, não desista de lutar pela família. Jesus pode tudo em favor daquele que crê. Aquele pai exercitou a fé e presenciou o milagre. Assim nós encerramos essa mensagem com exemplo de pai que todos nós devemos ser. Um pai que possa transmitir para os filhos, em meio às diversidades, a fé em Cristo Jesus, para que os filhos conheçam o Jesus de milagre. Amém? Nós vamos cantar um louvor e vamos passar o momento da ceia.